Não tem idade. Eu tive paciente de 80, 90 anos, 93, 95 anos, tinha a dona Chiquinha lá em Porto Seguro, que ela fazia os exercícios. Ela tinha problema de ciático e não conseguia levantar o braço. Ela fez exercício comigo praticamente 3 anos lá no projeto da Ciranda da Vida com pacientes de câncer. Ela era voluntária com 95 anos. E ela melhorou do ciático, melhorou do braço. O braço dela levantava, pegava objetos, trabalhava, pegava ônibus para ir para a Ciranda e para casa. Então, exercícios assim... Oi, Veri? Não, esses casos são marcantes. São casos assim que não dá para esquecer, não tem como. Tá. E a questão da escoliose. É um paciente, um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, ele tinha 35 graus de escoliose. Depois ele chegou na clínica, lá em Vila Velha, e ele chegou e falou, eu quero pagar 6 meses de tratamento. E ele chegou e pagou 6 meses de terapia em grupo, para fazer os exercícios. Só que esses 6 meses, ele levou 1 ano e meio para fazer. Em vez de ele fazer 6 meses direto, ele só fazia ali na clínica, mas os 6 meses que ele pagou, ele levou 1 ano e meio para fazer. E aí, quando terminou esse período, ele fez um novo raio-x e mostrou que dos 35 graus que ele tinha antes de começar, caiu para 22, então diminuiu 13 graus a escoliose dele, nesse prazo de 1 ano e meio, mas em 1 ano e meio, ele fez 6 meses de tratamento. Então, se ele tivesse feito os 6 meses seguido, ou tivesse feito 1 ano e meio, provavelmente ele teria eliminado completamente a escoliose. E eu tive vários outros casos, eu tratei pessoas com escoliose até com 82 graus. Mulher de 49 anos, que ela começou a ter escoliose já desde nova, mas ela não sentia dores. Ela sentia dor quando ela caminhava muito, então ela não podia fazer caminhadas longas. Mas ela tinha uma escoliose bem acentuada na coluna lombar dela. Ela tinha o lado esquerdo bem curvado para o lado, era essa curvatura que ela tinha. Deixa eu ver aqui, dá pra, aqui assim. E algo que me chamou a atenção nela é que do lado, a musculatura paravertebral, a musculatura que fica bem do lado da coluna lombar, era uma massa dura e na radiografia mostrava um osso. A musculatura dela calcificou, depositou cálcio naquela musculatura de tanta tensão, ali calcificou. Como tem calcificação de tendão que forma esporão, que forma os bicos de papagaio nos ossos, nas vértebras, no caso dela, a escoliose foi tão significativa e endureceu tanto o músculo que na radiografia mostrava uma placa óssea. E com a mobilização, com as mãos, com os exercícios, a mexer o músculo foi soltando, foi amolecendo e foi dissolvendo aquela calcificação. O que era uma placa óssea que se formou no músculo, com o tratamento foi dissolvendo e foi reabsorvendo aquele cálcio e o músculo foi voltando à consistência de músculo. E isso levou, eu tratei dela mais ou menos uns 2 anos. Mas nesse tempo foi desentortando a coluna, ela tinha a lombar para a direita e a torácica para a esquerda. E ela era toda entortada no corpo, tinha muita retração de peitoral em cima e a ponta das costelas salientes. O tórax também tinha rodado, um lado do quadril era mais alto e rodado também. Geralmente o lado do quadril que é mais alto, ele é para frente, ele roda para frente e o lado que é o quadril mais baixo roda para trás. Isso porque quando nós paramos em pé, nós inclinamos o corpo para frente. Então, o lado que é mais alto, o fêmur empurra o quadril e ele roda mais para frente. Então, o corpo da pessoa vai se entortando todo. E aí, o que é feito? Tem que soltar muita musculatura da parte interna, da região da virilha, parte interna da coxa. A frente da coxa tem que alongar muito, a lateral da coxa tem que alongar, tem que soltar muita aderência que tem ali para encaixar o quadril e para o quadril ficar na mesma altura. Nivelou a altura do quadril, a coluna já começa a desentortar, a voltar para o alinhamento de baixo. Alongar
tórax, alongar peitoral, porque muitas vezes a pessoa usa mais um braço, tem mais encurtamento no peitoral de um lado do que do outro, e se olhar a pessoa de lado, quando olha ela de perfil, pelo menos eu observo isso, maioria das pessoas tem um ombro que é mais para frente. O braço que a pessoa usa mais, se a pessoa é destra, o braço direito, o ombro direito. Se a pessoa é canhota, o ombro esquerdo geralmente ele é mais projetado para frente, porque a pessoa usa mais, vai encurtando mais o peitoral. Então, vai causando também alteração na coluna. Então tem que alongar muito o peitoral e alongar o pescoço. A pessoa que mastiga mais de um lado, ela tem mais tensões de um dos lados. Até o nariz entorta, o septo nasal, o osso, também ele é tracionado durante 10, 15 anos, o septo nasal entorta. Eu observei em muitos pacientes. Tinha mais tensão no lado esquerdo, a pessoa era destra. Mas quando ia pegar um peso, tinha que fazer força igual, né? Carregar o mesmo peso com as duas mãos. O lado que usa menos, que é mais fraco, fazia mais esforço. Então, o lado esquerdo da pessoa era mais tenso. E o nariz deslocou para o lado que existe mais tensão. Então, vai moldando os ossos pela tensão. Vai entortando o corpo, vai entortando a coluna. E no caso da coluna, que é a escoliose, é um empilhamento de ossos. Então, puxou, as vértebras vão saindo do alinhamento mesmo. Tem que alongar todo o corpo para colocar a coluna no eixo.